E aí galera, hoje nós vamos ver aqui a continuação do conteúdo da última aula, que a gente estava vendo trigonometria, né? E a gente viu as razões trigonométricas, né? Definimos seno, cosseno e a tangente, né? Dos ângulos notáveis aí de 30, 45 e 60, beleza? Aí hoje nós vamos ver aqui, né, a adição de arcos, adição e subtração de arcos, beleza? Pro seno, cosseno e tangente. Por exemplo, quando você tiver aí para encontrar, por exemplo, o seno, cosseno e tangente de 150, né? Como que você poderia fazer? Porque até então a gente só sabe dos valores de 30, 45 e 60, beleza? Aí eu vou passar para vocês aqui, né? O que a gente vai chamar de adição e subtração de arcos, beleza? Lembrando aqui, ó, isso aqui não é propaganda para faculdade não, beleza? É porque meu cabelo tá grande, aí eu resolvi usar um boné aqui. Não é propaganda para faculdade, tá? Então vamos lá, ó. A gente vai primeiro para adição e subtração do seno, beleza? Quando você tiver, né, adição e subtração, para encontrar, por exemplo, né, o seno de 150, beleza? Ou se você quiser também encontrar o seno de 30, né, através de adição e subtração de arcos também do mesmo jeito, só para você verificar, beleza? Então o seno, né, vamos começar com o seno, ó. Se você tiver aí, né, dois arcos, ó, dois arcos, né, alfa e beta, beleza? Então nós vamos ver, ó, alfa e beta, né, dois arcos. Aí a gente vai ter, né, a soma deles, né, o seno, ó. Então o seno de alfa mais beta vai ser, né, o seno de alfa vezes o cosseno de beta mais o seno de beta vezes o cosseno de alfa, certo? É claro que não partiu do nada, né, para chegar aqui. A gente faz uma demonstração básica, beleza? Pra gente encontrar, né, a relação entre essa soma desses dois arcos aqui, beleza? Para encontrar o seno, cosseno e tangente da soma de dois arcos, beleza? Então, ó, a gente supõe aí, né, tem vários tipos de várias maneiras de demonstrar, né? Você pode pegar um círculo trigonométrico, beleza? Pode pegar um círculo. Nesse círculo você pode fazer aí, né, várias figuras e dividir em triângulos e fazer a demonstração. Você pode simplesmente supor um triângulo, depois dividir esse triângulo em duas partes, beleza? De forma que seja retângulo esse triângulo. Mas eu não vou demonstrar aqui porque, né, na nossa aula não cabe essas demonstrações, beleza? Então eu vou só passar para vocês, né, como que seria a soma de arcos e a subtração. Então, ó, quando você tiver, né, para encontrar o seno da soma de dois arcos, né? Então, ó, se você tiver lá, né, por exemplo, a gente já sabe quanto que vale o seno, né, de 30 e de 60. Então, se você quiser descobrir quanto que vale o seno de 90, ó, você pode vir e aplicar isso aqui. Então, ó, o seno de 90, ó, vamos descobrir aqui, ó, o seno de 90. Só que nós não sabemos ainda quanto que é o seno de 90. Então a gente pode dividir em dois, ó. A gente pode colocar 30 e 60, beleza? Então, ó, isso é igual, né, ao seno, certo? De 30 mais 60, ó. Tranquilo? Aí eu vou e aplico essa relação, ó. Então o que que eu vou ter, ó? O seno de 30, porque alfa aqui pra gente é 30, ó. Então alfa tá fazendo o papel de 30, né? Então alfa. E esse aqui beta. Beleza? Então, ó. Então o seno de 30, vezes o cosseno, né, de beta. Aí cosseno de beta, nesse caso, é cosseno de 60. Cosseno de 60. Mais o seno de 60, né, vezes o cosseno de 30. Beleza? Então, ó, quanto que vale o seno de 30 aí, né? A gente já viu que o seno de 30 vale meio, né? Seno de 30 vale meio. E o cosseno de 60 também vale meio. Pode olhar na tabelinha aí. Ok? Pode olhar na tabelinha aí. Aquela tabela que a gente viu na última aula. Que eu até falei que eu não gosto dessas musiquinhas que definem pra isso, né? Esses decorebas aí. Então, ó. Pode até olhar na tabela, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, né? Aí você coloca, né? A raiz aí vem no numerador. Eu tô até pegando o ritmo da musiquinha que eu não gosto, mas quando vocês verem tudo que é ruim, pega logo na cabeça, né? Então vocês têm, ó.
O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, né? E cosseno de 30 também é raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então, ó, vou só terminar, né? Meio vezes meio, ou seja, multiplicação de fração é numerador com numerador e denominador com denominador. Então fica 1/4 mais raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Beleza? Então, ó, raiz de 9 sobre 4, que é 2 vezes 2. E isso é igual a 1/4 mais raiz de 9 é 3/4. Ou seja, 1/4 mais 3/4, né? Você pode fazer aí, ó, conserva o denominador que é o mesmo, certo? Ou tira o MMC da forma que você achar melhor. Então, ó, conserva o denominador, certo? E soma os numeradores. Isso aqui dá 4 sobre 4, que dá 1. Ok? Ou seja, então o seno de 90, ó, seno de 90 é igual a 1. Beleza? Então, ó, através disso aqui, certo? Você também pode encontrar os outros arcos, por exemplo, 135, né? 135 é 90 mais 45, aí você já pode ir aplicando, beleza? Aí agora nós vamos para o seno da diferença, tranquilo? Então, ó, passei o seno da soma, certo? O seno da soma, e agora eu vou passar o seno da diferença, ó, para vocês. Quando você tiver, né, a subtração de dois arcos aí, ó, tiver um arco menos o outro, como que ficaria, né? Ó, pra você ver, ó. Quando você tiver aí, ó, alfa menos beta, né? O seno de alfa menos beta é justamente isso aqui, ó. Só muda esse sinal aqui. Ok? Então, ó, o seno de alfa menos beta é o quê? É o cosseno de alfa, o seno de alfa cosseno de beta menos o seno de beta cosseno de alfa. Ou seja, na subtração de arcos para o seno, ó, para o seno, o sinal de menos é preservado, certo? Então esse sinal é preservado, beleza? Então, ó, vou dar um exemplo aqui, né? Se eu quiser encontrar, por exemplo, ó, vou lá encontrar o seno de 30, beleza? Porque quanto que vale, né, o seno de zero? Vamos ver quanto que vale o seno de zero, beleza? Então, ó, o seno de zero, porque eu não sei ainda quanto que vale o seno de zero, certo? A gente só sabe o seno de 30, 45, 60 e acabamos de encontrar o de 90. Beleza? O seno de zero, ó. Como que eu posso fazer? Eu posso usar essa relação aqui, ó. Posso usar 30 menos 30, 40 menos 40, 60 menos 60, o que for mais fácil. Beleza? Então, ó, vou usar, né? 30, vou usar 30 menos 30, então vai ficar o seno de 30 menos 30. Porque isso aqui dá zero. Beleza? Aí eu vou e aplico a minha relação de cima, ó. Minha relação de cima. Então, minha relação de cima, ó, esse aqui está fazendo papel de alfa e esse aqui o de beta. Então, vai ficar, ó, o seno de 30, certo? Vezes o cosseno, né, de 30. Ok? Ó, tá vendo? 30 e 30, porque ó, esse está fazendo papel de alfa e esse de beta. Menos, né, o seno de 30 também, vezes o cosseno de 30. Ou seja, ó, isso aqui menos isso, ó, a parcela é a mesma. A parcela é a mesma. Se você tiver com dúvida ainda, ó, quanto que vale o seno de 30? Meio. Cosseno de 30, né? A raiz de 3 sobre 2. Menos seno de 30, meio. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Ou seja, isso aqui dá raiz de 3 sobre 4, menos raiz de 3 sobre 4. Ou seja, isso aqui vai embora e isso aqui dá zero. Então, ó, o seno de zero, então o seno de zero, né, é igual a zero. Tranquilo? Então, ó, o seno de zero é igual a zero. Beleza? Então, já mostrei para vocês, né, o seno da soma, certo? E o seno da diferença, ou seja, a adição e subtração. Beleza? Então, agora eu vou passar o cosseno. Tranquilo? Então, vamos para o cosseno. O cosseno já seria um pouco diferente, né? Então vamos lá, do cosseno, ó. Quando você tiver, né, dois arcos, alfa e beta, o que é que você teria, né? Não é aquele lá, ó, cosseno A, seno beta, não é essa relação, não. Isso aqui vai ser, ó, observe para esse sinal aqui, ó. Quando você tiver, né, o cosseno de alfa mais beta,
Observa isso, ó. Vai ser o cosseno de alfa vezes o cosseno de beta, certo? Aí, ó, no cosseno, esse sinal inverte, ó. Fica o cosseno de alfa vezes cosseno de beta menos seno de alfa vezes o seno de beta. Então, no cosseno é diferente por causa disso, ó. Então, ó, o cosseno de alfa mais beta, aqui inverte o sinal. Beleza? Então, ó, quando você tiver cosseno de alfa mais beta, é o quê? Cosseno de alfa vezes cosseno de beta menos seno de alfa vezes seno de beta. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos encontrar quanto que vale o cosseno de 90, né? Porque a gente não sabe quanto que vale o cosseno de 90. A gente sabe quanto que vale só o cosseno de 30, 45 e 60. Então, ó, o cosseno de 90 graus. Vamos ver quanto que é. 90 eu posso trocar, né? 45 mais 45, 60 mais 30, beleza? Então eu vou fazer. Então vai ficar o cosseno de 30, né? Mais 60. Beleza? Então, ó, 30 mais 60. Então vai ficar, ó. Isso é igual, né? Vou usar isso aqui, ó. Vou usar isso aqui. Então vai ficar, ó. O cosseno de 30 vezes o cosseno de 60 menos, tá vendo? Esse aqui tá fazendo o papel de alfa e esse aqui fazendo o papel de beta, né? Então, ó, cosseno de alfa vezes cosseno de beta menos o seno de alfa, que é seno de 30, vezes o seno de 60. Beleza? Então essa aqui é a relação para o cosseno. Aí, cosseno de 30, né? Cosseno de 30 vale quanto? Raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60 vale meio. Ok? Menos, ó, o seno de 30 vale meio. Ok? E o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, ó, pode conferir na tabelinha aí, tranquilo? Aqui vai ficar, ó, raiz de 3 vezes 1 e 2 vezes 2, né? A raiz de 3 sobre 4 menos raiz de 3 sobre 4. Ou seja, isso aqui dá zero. Então, o cosseno de 90 é zero. O cosseno de 90, né? É igual a zero. Tranquilo? Beleza? Então, pra gente aí, ó, o cosseno de 90 vale zero. Tranquilo? Aí agora, ó, eu apliquei, né, o cosseno da soma para encontrar o cosseno de 90. Então, não esqueça, ó, quando você tiver a soma aqui, aqui é menos. Tranquilo? Então, agora nós vamos encontrar o cosseno de zero, né? Nós vamos aplicar o cosseno da diferença para encontrar o cosseno de zero. Beleza? E como que ficaria, né, o cosseno da diferença, né? De dois arcos aí, quando você fizer, né, a subtração de dois arcos, ó. Então, ó, mesma coisa que eu falei aquela hora. Se aqui é mais, aqui é menos, ó. E se aqui for menos, aqui passa a ser mais. Essa é a única diferença. Então, ó, quando você tiver, né, o cosseno da diferença de dois arcos, o cosseno da subtração, se você for fazer, né? Então, o cosseno da diferença vai ser o quê, né? Aqui vira mais. Tranquilo? Então, vamos lá, ó. Eu quero aplicar, quero saber quanto que vale o cosseno de zero, ok? Cosseno de zero. Quanto que é cosseno de zero, né? Vai ficar, eu posso pegar qualquer ângulo, né? Qualquer arco aí que a gente viu, né? Os ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Baseado nesses, ok? Vamos ver quanto que vai dar, ó. Então, ó, eu vou aplicar, né? Eu posso pegar 30 e 30, 45 e 45, 60 e 60, tá? Então vai ficar o cosseno, né, de 30 menos 30, ok? É igual, certo? Vai ficar, ó, cosseno de 30 menos 30. Então não esqueça que esse aqui está fazendo o papel de alfa e esse aqui fazendo o papel de beta. Tranquilo? Então vai ficar, ó, cosseno de 30 vezes o cosseno de 30. Ok? Cosseno de 30 vezes cosseno de 30. Porque, ó, alfa e beta, ó. Alfa e beta. Beleza? Mais o seno, né, de 30, certo? Vezes o seno de 30. Aí você fala, mas por que você está pegando 30 duas vezes? Por que você está fazendo isso? É porque, ó,
Eu estou querendo encontrar o cosseno da diferença, ó, 30 menos 30. Meu alfa vale 30 e meu beta vale 30. Beleza? Então, ó, aplico aqui cosseno de alfa vezes cosseno de beta, porque beta vale 30. Tranquilo? Então, ó, quanto que vale o cosseno de 30, né? Aí, raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Mais meio vezes meio, que é o seno de 30 vezes seno de 30. E isso é igual, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9 sobre 4 mais 1 sobre 4. Isso é igual a 3 sobre 4 mais 1 sobre 4. Ok? Então, ó, conserva o denominador, né? Porque o denominador é o mesmo. Aí vai ficar 3 mais 1. Isso é igual a 4 sobre 4, que é igual a 1. Então, o cosseno de zero vale 1. Ok? Então, cosseno de zero é igual a 1. Então, não esqueça, ó. A gente viu, o seno de 90 vale 1. Beleza? O cosseno, né? O seno de zero vale 0. O cosseno de 90 vale 0. E o cosseno de zero vale 1. Tranquilo? Não esqueça disso. Aí você pode ir organizando em uma tabela. Beleza? Então você começa lá do zero, do seno, cosseno e tangente, né? Aí você começa do zero. Seno de zero, 0. Seno de 30, meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Aí volta pro cosseno. Cosseno de 0, 1. Certo? Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E cosseno de 60, meio. Beleza? Aí você vai. Depois nós vamos ver o gráfico dessas funções, né? Que a gente vai ver as funções trigonométricas. Tranquilo? Pronto, já passei o seno e cosseno, né? Da soma e da diferença, né? Da diferença desses arcos aí. Agora eu vou para minha tangente, certo? Vou para minha tangente, ó. Como que ficaria, né? A tangente, certo? A tangente, ó. Então, ó, se eu for pegar aí, né? Tangente de alfa mais beta, o que seria, né? Tangente. A gente viu lá que tangente é seno sobre cosseno, lembra quando a gente estava definindo? Que tangente, né? De um ângulo alfa é igual ao seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Então isso aqui é tangente, ó. Então se você quiser saber quanto que vale, né? Tangente da soma e da diferença, ó, você pode simplesmente aplicar, certo? Pode simplesmente aplicar, ó, o seno de alfa mais beta dividido pelo cosseno de alfa mais beta. Tranquilo? Então você pode aplicar isso aqui. Aí você vai, ó. Quanto que seria, né, o seno de alfa mais beta dividido pelo cosseno de alfa mais beta? Vai te dar a tangente. Se você quiser fazer, você pode desmembrar isso aqui. Beleza? Você pode desmembrar e fazer aí a demonstração de como você encontraria a tangente da soma. Beleza? É claro que eu já sei de cabeça, né? Já sei fazer isso aqui, mas se você não souber, o que você faz, ó? Seno, né? Seno da soma. Como que ficaria o seno da soma, né? E cosseno da soma, né? Então, vou só chegar pra cá. Então, a tangente, né? De alfa mais beta. Isso é igual ao seno de alfa mais beta dividido pelo cosseno de alfa mais beta. Ok? E o que é seno da soma e o que é cosseno da soma, que a gente acabou de ver. Beleza? Então, ó, olha aí para a sua relação. Ó. Seno da soma é o quê? É o seno de alfa vezes o cosseno de beta, certo? Mais o seno de beta vezes o cosseno de alfa. Dividido, aqui, ó, dividido pelo cosseno da soma, ó. O que seria o cosseno da soma, né? Cosseno da soma, ó, seria o cosseno de alfa vezes o cosseno de beta, beleza? Tranquilo? Cosseno de beta menos, né? O seno de alfa vezes o seno de beta. Beleza? Aí você fala, mas até agora você não fez nada, praticamente. Beleza? Então, ó, o que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer uma manipulação aqui agora. Ó. Que tipo de manipulação, né?
eu vou dividir o termo de cima e o termo de baixo, certo? Por cosseno de alfa vezes cosseno de beta. E nós vamos ver o que a gente vai encontrar. Beleza? Então, ó, se eu dividir o termo de cima, né, por cosseno de alfa, certo? Vezes cosseno de beta, o que a gente vai encontrar? Que relação que a gente vai encontrar? Aí nós vamos ver a relação para a tangente da soma. Beleza? Então, ó, então o que eu vou fazer? Isso aí é igual, ó. Vou passar aqui, ó. Isso aí é igual. Então aqui, ó, eu vou dividir, certo? Divido por, né? Cosseno de alfa vezes cosseno de beta. Eu vou dividir em cima e embaixo por esse termo aqui, ó, cosseno de alfa vezes cosseno de beta. Ah, mas por que você vai fazer isso? Ora, eu quero fazer uma manipulação e quero chegar numa relação para tangente, para não precisar fazer tudo isso aqui, ó. Toda vez que for calcular a tangente da soma, para eu não precisar fazer isso aqui. Aí, como eu já sei quanto que vale a tangente de 30, 45 e 60, para eu não precisar fazer isso aqui. Ok? Então eu vou dividir, ó. Então, vou dividir em cima e embaixo, certo? Por quê? Por cosseno de alfa vezes cosseno de beta. Então vai ficar, ó, seno de alfa vezes cosseno de beta, beleza? Mais seno de beta vezes cosseno de alfa, tranquilo? Aí, ó, dividido por quem? Cosseno de alfa vezes cosseno de beta, beleza? Então, ó, tô dividindo por isso aí, ó. Aqui é o traço maior da divisão, que é esse traço aqui. Aí, ó, dividido ainda, né, por cosseno de alfa vezes cosseno de beta, menos seno de alfa vezes o seno de beta, beleza? E é claro, né, como eu dividi em cima e embaixo, então posso fazer isso. Eu dividi por cosseno de alfa vezes cosseno de beta. Beleza? Ó, olha o termo de preto aqui. Ó. O termo de preto é justamente esse termo aqui. Então, como eu falei, ó, eu vou dividir o termo de cima por cosseno e vou dividir o termo de baixo por cosseno. Certo? Se você voltar, né, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, eu cancelo esse vermelho com vermelho, que dá na mesma. Ou seja, eu fiz uma manipulação, eu não alterei nada, certo? A minha parcela. Tranquilo? Porque é como se eu tivesse dividido por 1 ou multiplicado por 1. Tranquilo? Então, ó, o que eu vou fazer? Ó? Eu tenho uma soma aqui, ó. Eu vou separar meus numeradores, certo? Eu vou separar, né, as minhas parcelas. Ou seja, como o denominador é o mesmo, então eu vou separar. Ó. Então vai ficar, ó, isso é igual, beleza? Esse termo aqui dividido por esse termo dividido por esse, porque eu posso fazer isso. Certo? É a mesma propriedade lá, ó, quando você tiver aqui, ó, A sobre B mais C sobre B. Certo? Eu vou deixar desse jeito, ó. Isso é igual, né? Eu conservo o denominador, que é B, e somo os numeradores, mais C. Ou seja, nós temos isso e eu vou transformar nisso. Beleza? Só para você não se perder. Tranquilo? Então, ó, vai ficar, ó, o seno, né? O seno de alfa vezes o cosseno de beta, dividido, né? Dividido pelo cosseno de alfa vezes o cosseno de beta, né? Aqui, ó. Vezes o cosseno de beta. Ora, é uma multiplicação, tá vendo? Tá vendo que esse termo aqui, ó, né? Esse termo aqui e esse são diferentes, mas esses dois aqui são iguais, então eu vou poder cancelar. Tá vendo? Aí, mais, ó, mais o seno de beta vezes o cosseno, né, de alfa, dividido, certo? Aqui ainda, ó, por cosseno de alfa vezes o cosseno de beta. Ou seja, ó, tá vendo que esse termo aqui é igual a esse? E é uma multiplicação aqui, então eu vou poder cancelar, tá vendo? Beleza? Dividido, certo? Aqui agora, ó, o traço maior da divisão. Dividido por quem? Por cosseno de alfa vezes o cosseno de beta, certo?
dividido por cosseno de alfa vezes o cosseno, certo? De beta. Ou seja, ó, esse termo aqui é o mesmo desse e esse termo aqui é o mesmo desse. Então esse dividido por esse dá 1. Menos, né? Porque aqui é menos. Menos o seno de alfa vezes o cosseno de beta dividido, certo? Pelo cosseno de alfa. Cadê? Dividido pelo cosseno de alfa vezes... Não, aqui é seno, né? Aqui é seno de beta. É daqui, ó. Vezes o cosseno de beta. Ou seja, ó, o que a gente vai ter? Ó? Eu vou poder cancelar. Ó. Esse termo aqui eu posso cancelar com esse, porque ó, é uma multiplicação, esse termo vezes esse e esse termo vezes esse. Então eu posso cancelar, tranquilo? O que mais? Ó? Esse termo aqui eu posso cancelar com esse, porque é o mesmo. Ó. Esse aqui dividido por esse. Beleza? Então tá me sobrando, ó, seno de alfa sobre cosseno de beta, de alfa, seno de beta sobre cosseno de beta. Isso aqui eu posso dividir por esse e esse aqui por esse. Tá me sobrando 1. Aqui, ó. Esse dividido por esse dá 1. E aqui, ó, tá ficando o quê, ó? Seno de alfa sobre cosseno de alfa é tangente de alfa. Seno de beta sobre cosseno de beta, certo? É tangente de beta. Então, ó, vou apagar aqui. Só para eu reescrever, tá? Só para eu reescrever. Então, ó, o que tá me sobrando, ó? Tá me sobrando, ó, seno de alfa sobre cosseno de alfa sobre cosseno de alfa mais, ó, seno de beta sobre cosseno de beta dividido por 1 menos, ó, 1 menos aqui, ó, seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa vezes o seno de beta dividido pelo cosseno de beta. Olha aqui o que está me sobrando. Ó. Então, ó, seno sobre cosseno, o que, que é? Tangente. Seno sobre cosseno, tangente. Seno sobre cosseno, tangente. Seno sobre cosseno, tangente. Então, a minha relação, ó, eu encontrei tudo relacionado a tangente. Ó. Então, ó, tangente de alfa mais tangente de beta dividido por 1 menos tangente de alfa vezes a tangente, né, de beta. Ou seja, quando você tiver a tangente da soma de dois arcos, vai ser o quê? Ó? Tangente de alfa mais tangente de beta dividido por 1 menos tangente de alfa vezes tangente de beta. Então essa aqui é a sua relação. Ó. Quando você tiver a soma aqui da tangente, ó, tangente de alfa mais beta, vai ser tangente de A, tangente de alfa mais tangente de beta, dividido por 1 menos tangente de alfa vezes tangente de beta. Beleza? Vou dar um exemplo e vou passar a tangente da diferença. Quando você tiver a tangente da diferença, ó, o que vai mudar? O que vai mudar? Aqui vai ficar menos e aqui mais. Essa que é a diferença quando você tiver a tangente da diferença. Beleza? Então essa aqui é a tangente da soma. Beleza? Então fechou aqui a tangente da soma. E a tangente da diferença, ó, vai ser isso aqui, ó, quando você tiver a tangente da diferença de dois arcos. Ó, aqui, aqui e aqui. Então isso aqui seria a tangente da diferença. Ó. Beleza? Então eu vou passar um exemplo para vocês. Ó. Vou ver quanto que vai valer, né? Se eu for pegar a tangente aí, né? Eu já sei quanto que vale a tangente, certo? Já sei quanto que vale a tangente da soma e quanto que vale a tangente da diferença. Beleza? Então, ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Então, tangente de zero, né? Como que ficaria a tangente de zero? O que é zero, né? Pode pegar o valor menos ele mesmo. Então, ó, vou pegar aí, ó, tangente de 60 ou de 45, tanto faz. Então vai ficar, ó, tangente, né, de 45 menos 45, certo? E tangente da diferença a gente acabou de ver. Seria, ó, tangente de alfa menos beta, ó, deixa eu só lembrar vocês aqui, ó. Tangente de alfa menos beta é igual, né? Tangente de alfa menos tangente de beta dividido por 1 mais, né? 1 mais
tangente de alfa vezes tangente de beta. Ah, você fala, mas por que mais, menos aqui? É porque, ó, aí eu demonstrei para vocês a tangente da soma. Mas eu mostrei para vocês que a tangente da diferença bastaria trocar os sinais. Tranquilo? Só isso, não é para confundir. Beleza? Então, ó, como que ficaria esse aqui, né? Tangente da diferença, ó. Tangente de 45 menos, né? Olha lá, ó, menos tangente de 45 dividido por 1 mais tangente de 45 vezes a tangente de 45. Ó, tangente de 45 é 1, certo? Tangente de 45 é 1. Tangente de 45 é 1, tangente de 45 é 1. Então vai ficar, ó, 1 menos 1 dividido por 1 mais 1 vezes 1. Isso é igual a 0 sobre 2, que é igual a 0. Então a tangente de 0 vale 0. Beleza? Aí vocês vão mostrar pra mim aí, ó, quanto que vale, ó, um exemplo, ó, a tangente de 90. Mostra pra mim aí, né? Você pode pegar 30 mais 40, 30 mais 60, então ficaria, ó, tangente de 30 mais 60. Como que ficaria a tangente da soma? Beleza? Aí esse aqui seria um exemplo para vocês tentarem aí. Tranquilo? Então, essa aqui foi a nossa aula de hoje. Depois eu vou passar outro vídeo, beleza? Pra gente dar continuidade no conteúdo. Valeu?